Então, se eu pudesse falar para você não fazer alguma coisa nesse momento, eu falaria para você não fazer da forma como você vinha fazendo antes. Segura um pouquinho, entende o que está acontecendo e aí sim atua. Para que a inteligência artificial rode e essa farmácia possa aproveitar de todos os agentes commerce dos seus clientes para venderem, ela precisa estar com um produto com a descrição completa. A inteligência é cognição, é pensamento. Aí, ela só é passível de criar alguma coisa do ponto de vista cultural se ela tiver dados, se ela tiver informações, se ela for nutrida de informações. De dados. Aí, os cadastros, exato, os cadastros que você citou lá, são de extrema importância para que essa inteligência artificial faça alguma coisa de forma correta. É isso aí. Olá pessoal, eu sou Renes Rocha, Head de Parceria do Grupo Mendes, e hoje eu tenho o privilégio de ser o âncora desse episódio do podcast Mendes. Bem, comigo, um parceiro muito importante para a família Mendes e também para o mercado da indústria farmacêutica. E hoje, nesse episódio, queremos explorar um pouquinho sobre o que essas duas parcerias têm a fazer para levar inovação e tecnologia e segurança tributária para o setor farmacêutico. E do meu lado, uma pessoa que eu admiro, que é diretor de inovação, parceria e muitas outras coisas mais que eu quero explorar com ele, de um importante parceiro comercial da Mendes. Ele tem uma trajetória que vem da parte técnica, que vem do setor farmacêutico, formado nesse setor, já atuou em hospitais, já foi professor, já teve farmácia, então tem muito conteúdo aqui e vai ter pouco tempo para a gente explorar tamanha bagagem. E fez uma migração de carreira indo para a tecnologia para contribuir para esse setor com todo o seu conhecimento. Eu tenho o privilégio de receber o Celso, muito obrigado, da Inova Pharma, e eu gostaria, Celso, de já iniciar, já chamando você para compartilhar conosco essa migração de carreira, né? Conte pra gente como foi sair da indústria farmacêutica e ir para a tecnologia para poder suprir as necessidades desse setor. Salve Renes, meu nobre amigo, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho de um ramo que a gente conhece bastante, que a gente já atua há muitos anos e como você mesmo trouxe aí, tem uma importância enorme da tecnologia para que ele possa funcionar de forma adequada. E lógico, né? A tecnologia não consegue hoje se desvincular de quase nenhum setor e o setor farmacêutico é extremamente importante e lógico, temos que estar aí com as nossas tecnologias cada vez mais integradas ao setor. Essa virada de chave em relação à minha vida profissional, ela se deu já há bastante tempo, na verdade. Nós já estamos na Inova Pharma há 6 anos e houve sim um período de ruptura por conta da pandemia. Sim. Naquele momento lá, muitas coisas mudaram e o ramo farmacêutico, por incrível que pareça, foi um dos que mais cresceu naquele momento. Verdade. É lógico, não estou aqui tirando o fator terrível que houve com relação à pandemia, mas do ponto de vista prático e óbvio, né, o negócio farmacêutico acabou crescendo. E houve então a necessidade de se estruturar melhor algumas questões do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista organizacional das drogarias e fazer com que elas acabassem sendo integradas a sistemas mais modernos que pudessem trazer também uma lucratividade um pouco maior e até mesmo facilitar a vida do usuário de drogaria e do proprietário e do gestor das lojas, né? E aí, nesse crescimento, nessa expansão, foi feita uma proposta para que eu viesse para a Inova Pharma trazer exatamente um pouco dessa contribuição de vivenciar o mercado farmacêutico de diversas formas já antes mesmo de estar na Inova e poder trazer também um pouco e contribuir um pouco com essa bagagem para dentro do software mesmo e da gestão farmacêutica. Essa foi a virada de chave em relação a essa minha chegada aí. Cara, que fantástico, né? Uma história muito bacana
e aí eu quero aproveitar um pouquinho desse celeiro. Vocês viram que o papo aqui é de alto nível, muito conhecimento, muita bagagem para esse setor. E como que você tem contribuído para o ecossistema da Inova? Você tem hoje uma rede de distribuidor, você tem clientes no Brasil todo, e aí eu gostaria de compreender quem é a Inova, o que ela entrega, quais são os segmentos que ela está atuando e como que você está contribuindo ali para esse elo. Você tem um empresário que é sustentado pelo ecossistema da Inova, que é o seu representante, né? Que é a revenda ali, como que você contribui para ela e também para o setor farmacêutico lá na ponta, que eu acredito ser o seu principal cliente. O objetivo final é justamente o cliente da ponta. Mas para chegar até ele, a gente teve que criar uma estrutura, uma rede bem montada para capilarizar ou até mesmo para tentar pulverizar a nossa solução. É interessante a gente trazer primeiro a informação do que é o Inova Pharma. É complicado fazer isso até em casa, eu tenho dificuldade de explicar o que eu faço. A Inova Pharma é um ERP de farmácia, então nós fazemos a parte comercial, não apenas de PDV, que seria o programa de venda da drogaria, mas toda a parte de compras para aquisição da indústria, toda a parte que está relacionada à precificação, todas as matérias e dispositivos legais que envolvem o comércio farmacêutico, que não são poucas. Nós estamos falando de medicamentos que são monitorados, estamos falando de SNGPC, estamos falando de uma série de recursos que são obrigatórios para esse comércio. E a Inova Pharma consegue, de alguma maneira, fazer com que todas essas frentes estejam dentro de um único produto, e é isso que a gente vende. Essa é a nossa, talvez o foco da nossa venda seja realmente ajudar a drogaria. Mas de que forma que a gente faz isso? Através de toda a parte tecnológica que isso inclui, o que está influenciado por ela. E aí, para chegar lá nos grandes rincões do Brasil, nos lugares mais distantes que a gente consegue atuar hoje, que hoje, vale lembrar, nós temos farmácia do Oiapoque até o Chuí, utilizando a Inova Pharma. Somos mais de 7.100 CNPJs que se utilizam do Inova Pharma hoje para o seu dia a dia. Então, tem farmácia no Rio Grande do Sul, tem farmácia em Santa Catarina, tem farmácia no Amazonas. Nós temos farmácias que você só consegue chegar de barco. Cara, lá no Pará, e é verdade isso aí, não é sacanagem não. E para que isso fosse possível, a gente criou um modelo de negócios que também é um pouco diferente da maior parte dos ERPs, em especial no que diz respeito à farmácia. O nosso modelo de negócios em si, ele prevê a capilarização através de revendas ou representações regionais. Essas representações regionais, a gente chama até de parceiros lá, porque não é nenhum representante comercial. Sim. É uma coisa bem mais íntima, porque a gente realmente divide a coisa em dois mesmo. Que bacana. Para quê? Para que haja também uma conexão com esses nossos representantes. A voz ativa deles é enorme, eles têm uma participação muito grande em toda a concepção do produto que a gente cria. E para a gente, a importância deles, então, é muito maior do que só ele vender e implantar no cliente. A gente hoje faz a parte de criação do software, mas toda a parte de venda, de operação prática, de instalação, de suporte inicial, que a gente chama de N1, tudo isso é feito pelo representante local. O relacionamento está lá com ele. Exatamente, porque ele fala a língua do cara que está na ponta. Ele fala o mineirês em Minas, ele fala o gauchês no Rio Grande do Sul e ele fala o baianês lá em Salvador. Isso pra gente não tem preço. Porque por mais que a gente seja um povo único, e o Brasil é fantástico, mas tem regionalidades, e nós não podemos negar isso. É verdade. Essa proximidade que a gente consegue através dos 36 canais que nós temos hoje, acaba fazendo com que a gente fique mais próximo do cliente final. Isso aí foi a grande sacada da Inova Pharma, desde 2016, quando a gente adotou esse modelo e passou a crescer dessa maneira. E hoje, Renes, até me permita falar, que o Inova Pharma não é apenas um ERP, mas ele consegue agora ser exatamente um hub de farmácia. Por quê? Porque soluções de diversas formas foram se acoplando a esse ERP. Foi aí que veio a parceria em Mendes. E a Mendes, para a gente, eu posso falar com tranquilidade aqui, sem
sem medo de ferir o ego de quem quer que seja. A Mendes hoje é a nossa principal parceria. Por quê? Primeiro foi a inicial. Segundo, hoje, nós temos mais de 4.000 usuários e Mendes só dentro da nossa ferramenta, só usuários de Nova Pharma. Que bacana. Ou seja, nós temos dos quase 7 mil e poucos ali. Exatamente. Mais de 50%. Bem mais de 50% agora dos clientes de Nova Pharma são usuários de ferramentas e Mendes. E aí, essas parcerias todas elas têm crescido naturalmente. Porque há a necessidade cada vez maior das farmácias terem também vendas online, Sim. das farmácias buscarem soluções de entrega rápida, Verdade. das farmácias buscarem soluções que estejam relacionados a atendimento por WhatsApp ou por outras mídias sociais. Isso tudo nos tornou um hub e fez com que houvesse a obrigatoriedade da Inova Pharma criar essas integrações para que isso fosse possível. Que bacana. E cada vez mais, então, o nosso cliente Nova Pharma tem a possibilidade de crescer ainda mais, utilizando-se de ferramentas de terceiros que estão integradas na Nova Pharma. É bem importante a gente falar que a própria Emende já não tem mais só uma ferramenta, que era o gestor tributário, que nós temos mais de 4.000 clientes. A própria Emendes hoje está com novas soluções e vai trazer ainda mais no mercado. Sim. E a gente, pela proximidade que já existe, vai buscar sempre essa levar essas novidades para o cliente Inova. E trazer isso para ele. Que legal. Se ele achar interessante e achar que contribui para o negócio dele, Sim. a chancela da Inova Pharma para o Grupo Mendes, ela já é dada anteriormente mesmo. Pode ficar despreocupado com relação a isso. Cara. E esse crescimento todo aí, para a gente, é importante, porque consolida também o cliente da gente, né? Eu queria explorar isso um pouquinho com você. Você falou muito bem aí sobre a questão da nossa parceria. A Mendes fica muito grato, porque tem, através da Inova, na sua pessoa, na pessoa do Ailton, uma relação de proximidade, de confiança, de zelo. E, Celso, a gente tem muitos parceiros hoje no Brasil. Sim. E temos diversas integrações. E aí eu quero dar um recado aqui, antes, que a integração faz o sucesso da entrega. Quanto mais leve, quanto mais suave ela for, quanto mais ela estiver relacionado à experiência do usuário, melhor é para ele. Certamente. E aí eu quero, nesse ponto, fazer um elogio. A Inova Pharma teve muito zelo, muito cuidado em trazer para o cliente dela essa experiência leve em consumir uma parte tributária. Então a Mendes entrega para a Inova Pharma hoje todo o saneamento de produto. Exatamente. E no mercado farmacêutico, a gente tem, com a reforma tributária, uma das maiores complexidades. Uma farmácia, ela degusta de muitos anexos da reforma, né? Tem redução de base de cálculo, tem produto que vai zerar, produtos que vão ter, enfim. Mas eu queria voltar um ponto antes e provocar você assim. Essa parceria hoje, com mais de 4.000 clientes em comum, fruto do trabalho seu, da sua estrutura, da sua empresa e das suas revendas, que gostaria de explorar mais à frente também sobre essa relação com eles, ela também precisa, além de trazer para o cliente, algum benefício para vocês. A partir do momento que esse cliente que tem Mendes e esse cliente que não tem Mendes, que relação que você viu na sua operação em suporte, em implantação, tem alguma correlação que esse cliente que tem Mendes e esse que não tem Mendes no impacto lá da sua operação? O impacto é óbvio, mas o mais importante talvez não seja nem a questão do impacto em princípio, a gente tem que falar uma coisa que acaba sendo esquecida às vezes, Renis. Sim. Muitos clientes que usam hoje o Inova Pharma e que tem a solução da Mendes hoje rodando, nem sabem que existe essa integração, porque para eles... É transparente. Não aparece. Que legal. Então, eles têm o resultado final, Tá. Eles conseguem obter o resultado final daquilo, eles têm o benefício que aquela parceria traz, mas ele não tinha antes e agora ele passou a ter, e não muda nada no processo dele usual, de usabilidade do sistema, ou de... A única coisa que muda é que os números de fato são reais,
todas as bases tributárias estão higienizadas e são corretas, ele pode confiar nisso, porque existe um trabalho extremamente profissional nisso, nessa parte. E aí, mas é interessante entender que do ponto de vista tecnológico, ele não consegue visualizar isso, porque a integração é tão bem feita que para ele não aparece muito essa questão de quem está fornecendo o serviço. Agora, por que a gente tem integrado a Emendes? Primeiro porque é referência no mercado em relação à qualidade em todos os produtos tributários. E segundo porque a integração é tão bem feita que para o cliente final ele não visualiza nenhum tipo de processo demorado ou complexo, ou que ele tenha que criar alguma rotina para fazer aquilo funcionar. Para ele é muito simples a utilização. Isso é muito interessante do ponto de vista prático. Que legal. Não, isso é interessante. E aí, explorando esse lado da transparência, da facilidade, da leveza lá para o cliente, o cliente, quando ele está com os produtos todo saneado ali, ele tem reduz a chance de erro numa emissão de documento fiscal, na hora, reduz a chance de um retorno, porque uma NCM vai estar correta, né? Essa parte. Logo tem ali para a empresa também um impacto de redução de uso ali de horas de suporte. E aí quando a gente leva isso para a sua revenda, o seu ecossistema, você criou um ecossistema. Sim. E ele é muito bom. Quando você leva para o ecossistema, como é que essa revenda tem participado desse ecossistema, dessa parceria entre Emendes e a Inova Pharma? Os parceiros da Inova Pharma sempre viram com muito bons olhos a nossa relação com a Emendes, porque eles entendem também o benefício que isso traz para eles no dia a dia. Porque vai ter menos acionamento de suporte, porque não vai ter problema com relação às emissões dos documentos fiscais, porque já está tudo certo. Se a base tributária está correta, se todos os NCMs estão corretos, se toda a higienização já foi realizada naqueles cadastros de produtos, o próprio suporte dele vai ser menos acionado. Então ele fica satisfeito com isso também. Verdade. Há um estímulo do parceiro nesse sentido. Verdade. Em colocar cada vez mais esse produto da Emendes associado ao Inova Pharma do cliente. Porque, assim, sem falsa modéstia aqui agora, mas o Inova Pharma não costuma dar dor de cabeça. O acionamento do suporte é baixo. Baixo. A gente tem números, aí não vou ficar falando também para não ficar sendo desagradável com a concorrência, mas a gente tem números muito bons em relação à parte de funcionamento do sistema. E eles ficam ainda melhores quando existe a associação da Emendes na base tributária do cliente. Que bacana. Por quê? Porque isso gera menos atrito na hora da venda, Sim. Gera menos inconvenientes em emissões de documentos fiscais e acaba fazendo com que o cadastro esteja correto e não tem nenhum problema no dia a dia, é quase zero. E para as nossas revendas e para os parceiros regionais, isso tudo é sinal de ter tempo para fazer outras coisas. Legal. Então, para eles é importante isso daí também. A gente está aqui no Conexão Pharma da Bradilan 2026 e esse espaço aqui onde está a indústria farmacêutica, a distribuição, muitos empresários, né, de farmácia, e eu tenho conversado com alguns a respeito da reforma tributária que nós estávamos falando, e uma coisa que chama muito a minha atenção em particular é que o empresário ele não tem a compreensão na sua plenitude, até porque ele deixa isso a cargo lá da sua contabilidade, muitas das vezes, de que um produto, ele, a depender de quem é o cliente, a depender de quem está consumindo aquele produto, ou a depender da operação, vai mudar o C-Class-Trib e vai mudar a alíquota dele. É de uma complexidade muito elevada e isso pode gerar prejuízos, né, para aquele cliente. E essa parceria permite com que essa farmácia não tenha essa dor. E quem tem essa operação e não tenha esse serviço de saneamento, ele acaba estando exposto a esse cenário, né? Quando a gente traz para a reforma tributária, tem outros atributos, né? Mas o que você está percebendo, né, ali nesse movimento da reforma a respeito
da entrega, né, que o cliente precisa e da entrega no sentido do que ele não tem de conhecimento. Então, quando você olha para quem você está conversando, você percebe que eles estão preocupados em adquirir esse conhecimento, estão tendo ciência ou estão deixando a coisa rodar. O Renes, antes de responder rapidamente para você, queria só falar que nós estamos sim aqui no Conexão Pharma 2026 da Bradilan e nós estamos no mais lindo dos estandes do Conexão Pharma. Porque Olha, esse ano a Imendes se superou. Não que os outros anos foram muito bonitos também, inegavelmente. Mas esse ano ficou fantástico aqui. Esse stand está maravilhoso. E eu estou sendo muito bem recebido aqui nessa estrutura maravilhosa. E trago também, cara, um elogio a todo o proprietário de farmácia, independentemente de ser cliente Nova Pharma ou não. Porque ele já é merecedor do meu respeito só de ser um empreendedor nesse país aqui, porque é muito complicado. Você já foi, né? Eu sei disso, cara. E é muito complicado você ser hoje um empreendedor no Brasil, porque o que tem aqui dentro de regra e às vezes até mesmo de algumas questões até descabidas, mas não vamos aqui entrar no mérito da questão, mas existe sim muita regra e a gente tem cada vez mais a dificuldade do empresário conseguir achar a lucratividade dele nesse jogo todo de números que existem. E a complexidade da reforma tributária é enorme. E a gente sabe disso, está ciente disso, e sabe também que o empreendedor brasileiro, o pequeno, o médio, ou mesmo o grande proprietário de loja, ele não está alheio a isso. Só que, muitas vezes, ele deixa na mão da contabilidade e esquece que não pode também ficar de escanteio nisso, ele tem que estar atento ao que está acontecendo. É lógico que algumas ferramentas vão contribuir demais para que ele tenha menos impacto desse tipo de reforma. E a gente sabe também que ela é gradativa, a gente entende que existe um processo todo que vai demorar, salvo ledo engano, aí até uns 5 ou 6 anos ainda. Isso. 2033. 2030, então, ainda tem... Em 33 no total, opera, né, todo o sistema novo. 32 ele fecha o sistema antigo. Perfeito. Mas mesmo tendo essa gradatividade, mesmo tendo esse perfil todo, e eu até acho que é correto isso, né? Isso foi um dos acertos da reforma. Leve, suave. Não vou falar leve, mas talvez um amenizado. Amenizado, verdade. Mas mesmo dessa forma, vai existir um impacto para o lojista. Sim, isso é inegável. E alguns já entenderam o jogo. Exato. Esses caras que já entenderam o jogo, eles sabem que se cercar de ferramentas do ponto de vista fiscal e tributário, antes de a obrigatoriedade existir integralmente, é mais do que necessário, é obrigatório. E aí nós temos também um outro detalhe que às vezes as pessoas acabam se omitindo, que é justamente o fator que está relacionado à obrigatoriedade. Então, não, mas isso aí é só em 2027. Ah, verdade. Não, mas isso aí é só a partir de 2028. Cara, você tem que fazer antes. Você tem que buscar isso aí antes. Porque quando for uma obrigatoriedade, você já tem aquilo. Não tem que fazer na hora ou tentar buscar o resultado depois de já estar sendo obrigatório aquilo. Então, se cercar de ferramentas é extremamente importante. Buscar auxílio da sua contabilidade é extremamente importante. E, claro, procurar entender esse cenário todo, para também trabalhar a sua margem de lucro baseado naquilo. Porque isso vai fazer toda a diferença do lojista. E é o que vai separar depois aquele que vai ter uma vida saudável daquele que, infelizmente, do ponto de vista empresarial, não vai conseguir sobreviver. Isso é fato. Quero compartilhar com você uma fala do CEO da Alpargatas, que disse que toda empresa que não estiver usufruindo da inteligência artificial até 2027 estará obsoleta. E aí eu fiquei pensando nisso e aprofundando sobre esse tema e quero te fazer uma provocação aqui. Quando nós olhamos para cadastros, a gente tem dados ou tem coisas, né? A gente acha alguma coisa ou é um amontoado, né? Porque em tempos de inteligência artificial, em tempos de reforma tributária, os dois em conjuntos, se percebe que todos os dois
bebem da mesma fonte. Para que a inteligência artificial rode e essa farmácia possa aproveitar de todos os agentes commerces dos seus clientes para venderem, ela precisa estar com o produto com a descrição completa. Desculpa te interromper, que você tocou num assunto extremamente importante. A inteligência é cognição, é pensamento. Aí, ela só é passível de criar alguma coisa do ponto de vista cultural se ela tiver dados, se ela tiver informações, se ela for nutrida de informações. De dados. Aí, os cadastros, exato, os cadastros que você citou lá, são de extrema importância para que essa inteligência artificial faça alguma coisa de forma correta. É isso aí. E algumas pessoas não conseguem entender isso, acham que simplesmente se colocar uma inteligência artificial ela vai fazer tudo para você. Não vai. Você tem que municiar ela, você tem que entregar para ela informações verdadeiras, para que ela possa manipular isso de maneira inteligente. Isso aí. Os dados, os cadastros dos produtos bem feitos e verdadeiramente estipulados de forma correta, dentro de uma árvore mercadológica verdadeira, com tributações reais, isso tudo é um trabalho que deve ser feito em paralelo à inteligência artificial para que ela possa fornecer para essa inteligência dados verdadeiros para que ela possa trabalhar. É isso aí. E alguns produtos hoje já conseguem fazer isso, já conseguem melhorar esses cadastros, já conseguem fazer com que os produtos tenham de fato lá informações verdadeiras no seu cadastro. Ô Celso, eu estou fazendo essa provocação para você, mas eu quero olhar muito para a sua revenda e para outra software house que talvez ainda não tenha olhado para ele, não tenha tido esse olhar. Que é assim, não está na hora já de atualizarmos esse cadastro, essa descrição, deixar com que aquele preço seja real, considerando todas as variáveis corretas. Se a reforma tributária está batendo na nossa porta, tem produto que vai ter benefícios, tem produto que vai ter aumento, estar com aquele dado correto me torna competitivo ou não. Eu posso fazer uma venda correta ou eu posso fazer uma venda errada e aquilo ser um prejuízo. Então, olha a oportunidade que eu quero que você avalie, que essa sua revenda tem, de se tornar um mentor de dados para o seu cliente. De chegar lá e olhar para aquele cadastro e falar assim, olha, do todo o seu cadastro, tem tantos produtos que estão inativos, tem tantos produtos que precisa corrigir. Não nasce um business aqui, não? Nasce. Surge um business aí. Se ele conseguir entender isso dessa forma que você colocou, ele vai compreender a necessidade dele colocar isso dentro dos usuários, dentro dos clientes que já são da carteira dele e dos próximos que vão entrar agora na carteira dele já com esses produtos que fornecem essa possibilidade para ele. É importantíssimo que todas essas revendas entendam a necessidade de se estar com esses cadastros corretos, de se ter essas ferramentas que já trazem essas informações de forma correta, e até mesmo para as demais software houses que de repente ainda não conseguiram entender essa necessidade. Acho que dentro da Inova Pharma, as revendas já têm a consciência disso. A gente percebe que em algumas regiões isso é um pouco mais claro do que em outras regiões do Brasil, mas de uma maneira geral, todos eles já perceberam a necessidade de se colocar esse tipo de produto. As software houses que de algum tempo para cá conseguiram entender isso também, estão tendo muito mais sucesso nas suas vendas e até mesmo na sua existência, porque eles vão ter uma convivência melhor com o suporte, eles vão ter uma convivência melhor com o seu cliente final. No geral, Renis, para qualquer empresa que trabalhe com tecnologia, o suprassumo é você vender e nunca mais ver o cliente. Por quê? É como um streaming de vídeo, por exemplo. O cara nem sabe que você está usando, você não está usando, porque funciona, acabou, ele vai pagar, todo mês ele paga, e não existe uma relação. Esse é o suprassumo, mas no cotidiano, na prática verdadeira, sempre vai existir algum inconvenientezinho que surge aí, seja por uma insuficiência da própria farmácia, seja por uma insuficiência da estrutura tecnológica da loja, Sim. da rede, da internet local, seja do que for, vai surgir algum empecilho, e aí esse cara que está lá na ponta, que é a revenda ou que é o nosso parceiro, ele vai ser acionado. No momento em que ele é acionado, ele dá esse suporte inicial para o cliente final, que é a drogaria, atende essa necessidade dele e vida que segue. Tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. Se ele se cercar
de ferramentas que o auxiliam no dia a dia, essa relação é muito mais rápida e muito mais saudável. Na minha opinião, hoje, a questão maior da tecnologia é justamente, você cita, por exemplo, a inteligência artificial. Não tem como a gente fugir dela. É uma realidade, é irreversível isso. Sim. A nossa intenção dentro da tecnologia é fazer com que ela seja natural, bem-vinda, e que a gente consiga evoluir com ela de forma saudável. A gente não pode entender também que ela vai chegar e vai fazer tudo pra gente. Não. Isso não existe. Então, se a gente conseguir fazer com que os nossos clientes também compreendam isso, e existe sim a necessidade de uso dela, isso vai ser saudável para todo mundo e a tendência é só melhorar. E a tecnologia não tem como fugir, né? Que bacana. Eu tenho essa percepção, fiz essa provocação, como você é um cara muito atualizado, sempre antenado, conteúdo espetacular. A gente está aqui discutindo, tem muito mais temas para ser falado. No entanto, eu sei da sua agenda, seu compromisso para mais tarde. Aí eu quero caminhar aqui para o nosso fechamento e te fazer aqui uma provocação, né? A nossa parceria é uma parceria muito sólida e só tenho a agradecê-la por essa jornada. O que o Celso, ao longo dessa jornada, acumulou de expertise que, no setor de tecnologia, quando eu olho para a software house, quando eu olho para a revenda e quando eu olho lá para o cliente, para a farmácia que está aqui conosco, o que você tem para falar com esse cara? Não faça. Ao contrário do que as pessoas fazem assim, dê uma dica, eu quero que você... Ao contrário. É o avesso da... O avesso. O que você fala com esse cara? Assim, não faça. Peguei ele de calça justa aqui agora. Mas é legal, é bom assim, é gostoso. Na verdade, a expertise que eu tenho, ela vem não apenas do ramo de tecnologia. Então ela já vem de outras áreas. Eu trabalhei, como você mesmo lembrou, em hospital, eu tive a oportunidade de ser professor universitário. E uma coisa que eu percebi em todos esses anos, independente, lógico, cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas dificuldades, os seus erros, os seus acertos, isso aí é inegável. Mas uma coisa que eu percebi, que é comum a qualquer tipo de setor, seja ele hospitalar, seja ele da área de imagem médica, que eu tive a oportunidade de trabalhar também, seja ele da área universitária ou mesmo na área de tecnologia. Pensando nisso tudo e trazendo isso para a farmácia, uma coisa que é inegável, que a gente não pode jamais se esquecer, é de que qualquer tipo de ação sua vai ter uma reação. Isso é para qualquer ramo também, né? Serve para qualquer ramo. Aí então, sabedor disso, o ideal é que você faça com que essa sua ação tenha uma reação que pelo menos possa ser esperada. Legal. E é lógico. Calcular o retorno. Isso. A gente sabe que nem tudo vai sair como a gente planejou. Mas sempre buscar uma ação que tenha pelo menos uma reação pré-visível é importantíssimo. Em qualquer ramo, em qualquer área de atividade. E agora, pegando só o gancho da reforma tributária, que é algo que hoje talvez seja um dos assuntos que mais causem alvoroço no meio aí, o ramo farmacêutico vai sentir bastante isso também, né? Pensando pegando um pouco desse gancho e pensando que você tem que ter ações com reações previsíveis, o ideal é que qualquer tipo de investimento que seja feito agora tenha como base essas alterações que estão sendo criadas e todo esse cronograma que foi estabelecido. Ou seja, eu sei que tem um cara que gosta de abrir loja, nós temos clientes de vários perfis. Tem um cara que gosta de abrir loja em quantidade, tem um cara que gosta de ter um pouco mais de critério nesse momento. Não importa o perfil, se é moderado, se é um cara mais arrojado, não importa. O que importa agora é entender que existe esse momento da vida da gente dentro da empresa brasileira. Verdade. E que todas as ações que você vai efetuar nesse momento devem sim levar em consideração esse cronograma e essas alterações que estão sendo instituídas. Então, nesse momento, as suas ações vão ter sim as reações e talvez elas não sejam tão previsíveis como elas eram há algum tempo atrás. Então, se eu pudesse falar para você não fazer alguma coisa nesse momento, eu falaria para você não fazer da forma como você vinha fazendo antes. Segura um pouquinho, entende o que está acontecendo e aí sim atua. Legal. Essa é a grande diferença do momento que a gente tinha alguns anos atrás aí.
Antes era mais fácil, né? Não vou falar que era mais fácil, a cada mas... degrau muda a complexidade, né? Uhum. Muda os Era atores. menos complexo, talvez. Muda os atores, né? Mudam. A gente vem mudando, né? Vem participando, né? Com outros atores. Esse episódio do Imendes Podcast está muito gostoso, mas chegamos aqui ao final dele. Então queria agradecer imensamente aqui ao Celso pela participação, pela oportunidade desse bate-papo. E quero falar com você que ainda não é parceiro Imendes, que gostaria aí de estar em dia com toda a complexidade fiscal e tributária do país. A Imendes ela tem o privilégio de hoje ter a maior base de dados fiscais e tributários, com mais de 85 milhões de produtos mapeados. Celso, é algo surreal hoje. Surreal. E nós temos um desafio que é descomplicar e compartilhar todos os dados da reforma tributária. E também um desafio muito audacioso, que é contribuir para que 30% das empresas no Brasil estejam em conformidade fiscal e tributária, e para que esse desafio possa acontecer no setor farmacêutico hoje, a gente tem o privilégio de a cada 4 farmácias no país, uma já é beneficiada, usuária dessa inteligência que a gente entrega, e com a Inova a gente tem o privilégio de ter mais de 4.000 farmácias lá atuando. Então, quero que você possa compartilhar, curtir esse vídeo, clicar aqui e enviar ali para alguém que possa ser útil. E para agradecer você por esse privilégio desse bate-papo, que se perduraria aqui por muito tempo, quero te entregar aqui esse brinde aqui, personalizado. Espero que você goste, possa usufruir dele ali naquela bela cidade sua e estar lá e fazer Olha uso, que maravilha, né, hein, dele. Muito grato, muito lindo. agradecido. Muito lindo, muito obrigado. Eu agradeço aqui, aproveito até a oportunidade para agradecer o Renes, que é um parceiraço nosso, e agradecer em nome da Inova Pharma e da família Inova Pharma, em nome do Ailton e de todos os colaboradores da Inova Pharma, agradecer a parceria que a Imendes sempre teve conosco, o Isaac. Não vou ficar falando nome, senão eu vou acabar arrumando confusão dentro da Imendes, eu conheço todo mundo. Agradecer demais essa parceria que sempre existiu, e eu tenho certeza que vai perdurar durante muitos anos ainda, porque ela é benéfica para todo mundo e principalmente para o cliente final, que é para quem a gente trabalha. Para quem? A gente é pago pelo cliente que nos paga. Verdade. Se a gente não entender isso, a gente não sabe nada, né? É verdade. Pessoal, muito grato a você que esteve conosco e participou desse episódio do Imendes Podcast. Um abraço e até a próxima. Somos nós.